Outro dia eu estava vendo uma entrevista em que o entrevistado chegava a dizer, comentar que nunca antes na história do Brasil a gente teve tanta pauta conservadora sendo aprovada no Congresso, né? E tem razão. Isso daí se atribui a um fato de que existe uma bancada muito maior de deputados à direita do que antigamente. Aliás, desde os anos 90 não tinha um perfil desse de Congresso Nacional. Isso daí se deve ao trabalho de uma pessoa que permitiu que não fosse mais vergonhoso você dizer que é de direita, ou você se colocar a favor do armamento para o cidadão de bem, defender o policial, criticar o MST e assim por diante. O nome desse cara é Jair Bolsonaro. E aí eu me pergunto outra questão. Por que pessoas engrossam a narrativa de que o futuro vai ser com Tarcísio, vai ser com a Michelle, vai ser com o Eduardo, com o Flávio, com o Carlos, com o Zema, etc. E ficam botando energia, imaginando que o futuro será sem Bolsonaro, quando Bolsonaro é o maior responsável por esses benefícios que a gente está tendo hoje. Benefícios. A gente tá competindo. Na política não existe ingênuo, né? A gente sabe que quem faz isso daí é porque está querendo assumir um lugar de liderança e que na impossibilidade de fazê-la enquanto líder maior é Jair Bolsonaro, insistem em construir uma narrativa tentando dizer que não é uma narrativa para eu construir um futuro onde eu serei o líder, mas é uma historinha de que o que vai ser melhor para o Brasil. É totalmente contrassenso você ele tá falando do retirar... Tarcísio, tá? Ele tá falando do Tarcísio. Porque o consenso na política é o seguinte: pô, com o Tarcísio lá é melhor pro Brasil. É um administrador de verdade. Isso aqui é recado pro Tarcísio também. Não é só pro marçalismo. É obviamente que isso aí tudo... a gente vai assistir até o fim o vídeo desse panaca, mas o recado, ele é erga omnes. O caso Marçal serve também para eles tentarem dar um enquadro no Tarcísio. Não porque o Tarcísio tá fazendo... O Tarcísio não tá fazendo nada. Em nenhum momento ele fala que é candidato. Mas o bolsonarismo é tão neurótico e, vamos dizer, a capacidade eleitoral hoje do Tarcísio é tão óbvia que eles só ficam assim, né? Eles precisam passar recado, entendeu? É meio ridículo isso, mas, né? Bom, eu vou começar. Esse vídeo dele é bom. Acho que vale bastante a gente comentar. Vamos lá. Jogo, aquele que é a maior pedra no sapato da esquerda e o maior responsável por essa bancada conservadora do Congresso, dentre outros, né, atores políticos pelo Brasil afora como governadores. Então olha só como é que a humildade é uma característica interessante. Se você for humilde, você vai ter o conforto de caminhar junto com Bolsonaro. Que caralho, velho. Que caralho isso aí, ó. Se for humilde, Bolsonaro vai deixar você caminhar com ele. Ele tá mandando a galera ser humilde. Adorei. Vamos lá, vambora, bora. Todo mundo. Isso é uma característica que ele tem que, meu Deus do céu, às vezes eu fico até impressionado, né? Capacidade de perdoar, de poder aglutinar, de juntar gente. E muitas das vezes você pode imaginar, poxa, Dó, mas se eu for humilde, nunca serei eu o presidente, etc. Não, negativo. A humildade é que vai fazer, né, você chegar mais longe. Por exemplo, João Dória. João Dória poderia perfeitamente ser o presidente do Brasil. Mas lhe faltou humildade, lhe faltou reconhecer a liderança de Bolsonaro, quis bater de frente, acabou se dando mal. Olha o MBL, o movimento organizado, os moleques que começaram no começo, era tipo o Nicolas Ferreira, né? Muito bem, rede social, só pra rua, foram eleitos, elegeram-se para 1, 2, 3 cargos, acharam que eram os donos do mundo, se bebedaram de poder, resolveram bater de frente com o Bolsonaro. Muito bom. Foram destruídos, aniquilados, hoje em dia são nada. Pausa! Então você tem... Calma, aqui a gente vai responder no completo, mas estamos aniquilados. O ano é 2024, hoje é dia 1º de julho. Vocês nos culparam e ainda nos culpam pela derrota do Bolsonaro. Você próprio, os isentões, porque os isentões do voto nulo. Ou seja, nós perdemos, quer dizer, vocês perderam a eleição por nossa culpa, mas nós estamos aniquilados, arrasados. Perceba que existe um MBL de Schrödinger, né? O MBL acabou e não acabou ao mesmo tempo. Então, quando é pra culpar pela derrota do Bolsonaro, o MBL não acabou. O MBL é a ameaça do isentismo, que o irmão dele, Carlos, escreve diariamente, freneticamente, sobre os isentões e não sei o quê. Agora, quando é pra desdenhar, pra mostrar que só tem a liderança do Bolsonaro,
Aí não. Aí o MBL tá acabado, é lixo, é o seguinte. Fim do dia, meu irmão, é o seguinte. Você, Dudu, depende do voto do seu papai. Sua você perdeu 1 milhão de votos. Ele perdeu 1 milhão de votos entre 2018 e 2022. Tá? E o teu papai perdeu a eleição. E vocês são do partido do Valdemar. Vocês tentaram montar o seu partido. E a gente, em 5 meses, fez o que vocês fizeram em 2 anos. 5 meses fez o que vocês fizeram em 2 anos. Então calma. Política é um jogo de longo prazo, Dudu. Longo prazo, Dudu. Você ainda vai nos culpar por muitas derrotas que vocês vão ter. Vamos lá. Sérgio Moro saiu do governo atirando, porque achou que era maior do que Bolsonaro. Se fosse humilde, poderia ser um próximo presidente da República. Provavelmente, né? Ainda mais depois da queda do Dória. Então a humildade é uma virtude que te faz chegar mais longe. Não acha você que você vê que nem o filho respeita muito o que ele fala, né? Até o filho percebe que ele tá falando bosta, né? E até tá falando algo mais inteligente que o pai. Onde com subserviência, submissão, nem nada disso não. Tá? E todos nós temos a quem nos inspirar. Todos nós temos líderes, pessoas de destaque. Né? Pode ser o nosso pai, pode ser um grande escritor, um grande filósofo, até mesmo um grande político, por que não? Né? Um corajoso. E isso daí acho que tem que ficar de ensinamento para os jovens, numa geração cada vez mais imediatista. Né? Calma, cautela, tudo é seu tempo, tudo é o tempo de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa a fala do nosso querido Dudu Bolsonaro, tá? E por que eu digo que é muito boa? Porque ela tá, vamos dizer, junto com essa organização das estrelas que tá rolando aqui, né? Essa conjunção astral, que tá toda dando nessa história de Flávio candidato, broncas em Marçal, juntada no bolsonarismo para que eles parem de ficar cultuando novos líderes que apareçam, medo do Tarcísio, tanto que o primeiro nome que o Eduardo fala ali na lista dos presidenciáveis a suceder Lula em 26 é o Tarcísio, tá? E aí ele propõe uma grande humildade. E primeiro, como é que ele faz? Vocês têm que perceber como é que funciona a malandragem do bolsonarismo. O primeiro nome citado por eles, quer dizer, o primeiro nome, a primeira coisa que eles citam é que o Bolsonaro permitiu que muitos deputados fossem eleitos e que as pessoas possam falar pautas de direita. O Bolsonaro é responsável por isso. Porque o Bolsonaro, ele fazia uma defesa disso anteriormente, talvez, tá? E porque o Bolsonaro, vamos dizer, virou um fenômeno e aí todo mundo pôde imitar. Isto é não uma total inverdade, isso é uma meia verdade. Em grande medida, o Bolsonaro foi uma figura política que permitiu, por mimese, né, por imitação, que outros também o fizessem, porque eles perceberam que, pô, dá pra você ser muito grande falando as coisas que o Bolsonaro fala, tá? Mas o Bolsonaro, isso não significa que o Bolsonaro tenha sido anteriormente um grande político de direita. Porque ele bota uma foto ali, a foto tá não sei se dá pra você voltar ali na tela, né? Aquela famosa foto do Bolsonaro sozinho em plenário, como se fosse uma voz solitária enfrentando o sistema. É o caso? Não é o caso. O Bolsonaro, ele era um político do Centrão, e não estou falando porque ele estava nos partidos do Centrão, ele era um político de Centrão, que votava com o Centrão, que votava com o PT, que defendia Genuíno cuidando do Ministério da Defesa, declarou voto no Lula em outras eleições, sempre foi um sujeito pró-aborto, por exemplo, já que ele fica falando de pautas conservadoras. Pederastia. Não vou nem entrar nisso. Vou falar, ele foi um sujeito que foi contrário ao Plano Real, era muito contrário a qualquer coisa ligada à privatização, e voltou a ser agora, até hoje o Bolsonaro é contra a privatização. Inclusive o Weingarten fica falando isso, foi contra a privatização da Sabesp, tá? E o Weingarten e o Bolsonaro andam aqui, ó, juntinhos, tá? Então, ele foi sempre sujeito meia direita. A concepção de direita que o Bolsonaro sempre teve precisa ser entendida como uma concepção de um militar brasileiro. E ele é um milico, então ser de direita pra ele é ser a favor da ditadura militar. E aí também de uma pauta policial, ele sempre foi próximo dessa agenda meio policial. Então, as concepções de direita do Bolsonaro circulam ao redor disso. A concepção de direita de um milico brasileiro, de um cara que foi saudoso da ditadura, é até hoje saudoso da ditadura, não à toa o grande amigo dele ali é o Heleno, e aí com esse saudosismo que ele tem, ele tinha um certo direitismo. Quando surge a direita de redes sociais, ela começa a rodar pelo mundo, aí ele se adapta a isso. Então ele passa a ser liberal com o movimento liberal brasileiro, ele vê o movimento evangélico no Brasil ficando forte, aí ele fica meio evangélico, começa a andar com o evangélico também. Ele muda, ele vai mudando, vamos dizer, as concepções e se adaptando para ser esse nome de direita, tá? Só que isso aconteceria sem ele. Não é por causa do Bolsonaro, porque isso vem acontecendo no mundo inteiro. E isso não dependeu de figuras do tipo Bolsonaro. Essas coisas vão acontecendo.
Esses fenômenos se dão em todos os países. Isso chegaria no Brasil com ou sem ele de qualquer forma, como chegou em todos os outros países. Todas as democracias no Ocidente têm agora figuras dessa direita. A direita cresceu com as redes sociais e você pode dar o crédito muito mais para as redes sociais do que para o Bolsonaro em si. Eu volto a repetir, haveria isso com ou sem Bolsonaro. Com ou sem Bolsonaro. O que o Bolsonaro entregou foi o seguinte, ele pega essas pautas, usa elas de maneira, vamos dizer, estrombólica, faz um barulho, só que no Congresso ele perde. E os projetos que ele tem pra isso são sempre merda. Então pega as coisas que eles acreditam. Armas. Caiu, ele foi presidente por 4 anos, e aí, né, aí floresceu, começou a sair um monte de stand de tiro e não sei o que, babá, mas ele nunca mandou um projeto e passou, botou energia pra passar, mesmo comprando o Congresso com um orçamento secreto. Não. O Bolsonaro não passou um PL com o Congresso pra efetivar lá o direito do cidadão poder se proteger com armas e tal. E era uma pauta importantíssima dele. Por que ele não queria? Porque ele gostava de ficar falando, se o Lula voltar, vocês vão perder isso. Aí o Lula voltou, como era só um decreto, ele revogou o decreto. Acabou. Ou meteu um decreto por cima. E acabou. Peguem outras pautas pra eles. Vejam tudo que andou. Eu vejo isso, eu fui atrás, porque eu falei, será que é real? Nessa agenda feminista, nessa agenda até que cruza muitas linhas pró-mulher, que andou na Câmara no governo dele. Andou. Você tem entre os conservadores inúmeras críticas ao fato do Bolsonaro não ter andado com nada. Ele sempre falava de doutrinação nas universidades e nas escolas. E isso aumentou. As universidades foram... O primeiro grande protesto que teve foi com as universidades contra o governo Bolsonaro, ainda em 2019. Não alteraram presidentes de fundações, presidentes de universidades, nunca tiveram força pra isso, nunca tiveram nem vontade, nada. E a guerra cultural, que era tão importante, mas a guerra cultural... O Brasil fez 200 anos e que a guerra cultural foi o Bolsonaro gritando imbrochável em cima do caminhão do som. O que o Bolsonaro fez foi se apropriar dessas causas e colocá-las como elementos aglutinadores na figura dele. E foi isso que ele fez. E ele destruiu a direita. A direita brasileira hoje é um bando de Zé Trovão, que aliás está com pedido de prisão. Né? É um bando de Zé Trovão, é um bando de retardado mental, um QI baixo, que são especialistas em serem aproveitadores. Que repetem aí a mesma prática do Bolsonaro. Que qual é a prática? Engana a galera falando dessas causas, se elegem e vão lá. É o ciclo que fica rodando. Fica por isso. Entendeu? Então, em certa medida, por que ele não mente? Porque, no fundo, o Bolsonaro criou outras figuras inspiradas por ele. E qual é o estilo dele? É o de ser um aproveitador. Então, ele não tá errado, o Eduardo, nisso. Realmente, para criar esses parlamentares que estão no PL, precisava de um cara como o Bolsonaro. Então, aí. Sobre a parte que nos cabe, que eu gostei muito, né? Porque ele vai falando assim, que se todo mundo tivesse sido humilde... Todo mundo teria seu lugar ao sol. Então, se o Dória se comportasse, tinha o seu lugar ao sol. Se o MBL se comportasse, teria seu lugar ao sol. Se o Moro se comportasse, teria seu lugar ao sol. O que era se comportar pro Moro? Porque o Moro era muito comportado. Vamos começar pelo Moro. O Moro era ministro do Bolsonaro. O Moro viu o Bolsonaro tirar o COAF dele. O Moro viu o Bolsonaro jogar pra destruir a Lava Jato. O Moro viu o Bolsonaro pegar o projeto dele na Câmara dos Deputados... o projeto de segurança pública. As 2 medidas. São as 2 medidas? Não é as 10 medidas contra a corrupção do Dallagnol. É o projeto de segurança pública que o Moro tinha. É o pacote de segurança pública. O Moro tinha um pacote de segurança pública que mandou em 2019. Coloquem aí o nome aí, galera. No chat. E o Bolsonaro deixou ser destruído, tanto que o projeto foi todo alterado e ainda passou com a emenda do Freixo. Que o Bolsonaro aprovou a emenda do Freixo. Do juiz de garantia. Então o Moro... Pacote anticrime. Pacote anticrime do Moro. Até lá, final de 2019, pode pegar o Moro super leal ao Bolsonaro, aceitando que o Bolsonaro traísse. Aí em 2020, o que o Bolsonaro faz? Vai botar o Ramagem no comando da Polícia Federal pra proteger o filho dele num contexto em que a Lava Jato está terminando de ser destruída. Aí o Moro sai do governo. O Eduardo acha que o Moro, em nome de uma eleição... O Moro tinha que aceitar e ficar no governo e ver tudo que ele construiu ser destruído pelos interesses da família Bolsonaro. Pra botar o Ramagem, que era um capanga da família Bolsonaro, no comando da PF. Pra que o Bolsonaro pudesse, de acordo com o que o próprio Bolsonaro falou naquela reunião, não deixar que mexam com a minha família, com meus amigos. Precisa botar alguém na linha ali. Então o Moro tinha que aceitar isso. Ou seja, o cara tinha que ser não apenas um canalha. Ele queria que o Moro fosse um canalha, submisso e criminoso.
Porque era flagrantemente criminoso o que o Bolsonaro estava fazendo na Polícia Federal. E e ele deve fazer isso em nome, veja só, da humildade. Da humildade. O Moro fez muito bem sair daquele governo. O Dória, esse sujeito não precisa nem de humildade, nem de nada. Porque o Dória só estava aproveitando um fenômeno. É isso. Então, o Dória poder... Quer dizer que assim, essa figura Dória, se fosse humilde pro Bolsonaro, então os Bolsonaro achariam ele um grande candidato. Entendi o critério dos Bolsonaro. Porque o Dória não vale nada por si só. O tempo provou. E o MBL, veja assim, o MBL começou bem. Era um Nicolas Ferreira, era um menino. Sempre papo de menino. Você tem minha idade, acho que um ano a mais do que eu, Eduardo. Meninos, né? E outra coisa, o Kim é o menino que tá lá com você, já te chamou pra debate. E como parlamentar é 10 mil vezes melhor do que você sempre tirou o teu da reta. Você não tem condição de enfrentar no mano a mano. E teu comportamento conosco nunca foi de homem. Basta ver os relatos que o Arthur dá do seu tipo de comportamento quando a gente não tinha briga. Questão central é, o MBL nunca se enquadrou ao bolsonarismo. E o bolsonarismo sempre quando pôde atacar a gente, se atacou. Sempre declarou guerra e procurou fazer cancelamentos com a gente. Como a gente nunca se curvou e não foi destruído, vocês não conseguem controlar e não vão controlar. E não tem mais como controlar. Não há mais. Não há meios hoje pra vocês fazerem... Hoje, não há meios de você até de gerar danos reais contra a gente. E aí você queria o quê? Que a gente fosse vassalo de vocês? Nunca, meu velho. Uma pessoa mais inteligente nunca vai ser vassalo de uma pessoa burra, cara. A não ser que ela seja, vamos dizer assim, interesseira. A gente não é interesseiro. A gente quer fazer o nosso projeto. Então a gente nunca será vassalo do teu pai, que é um sujeito burro. Nem você, que é burro também. Então, fico feliz com um vídeo desse. Tá? E esse vídeo desnuda a lógica deles. Porque como ele quer vassalo, ele explicou o seguinte. Vale qualquer um, desde que submisso ao meu pai. Vale qualquer um, desde que submisso ao meu pai. E não precisa nem ser muito submisso. Basta ser um Ricardo Nunes. Se você for no Ricardo Nunes, que não é submisso a nada, tá? Até finge. Tá tudo bem. Que situação, Eduardo. É uma merda a situação, porque você vai ficar permanentemente tendo que fazer o que você tá fazendo agora. Quando você constrói um time, tá? E, corta aí pra 2. Recado pra todos vocês, lição de liderança. Quando você constrói um time cuja premissa é o seguinte: seja submisso, não importa quais sejam as suas qualidades pessoais, você vai montar um time de interesseiros que vão ficar falsamente submissos a vocês, aguardando duas coisas. A oportunidade de te apunhalar pelas costas e se tornar o líder. Ou 2, procurar outro líder que traga mais recompensas do que você para poder fazer o mesmo. Tanto que muitos foram cair no colo do Marçal. E é por isso que você não constrói nenhum projeto sério tendo como premissa o que pensa o Eduardo Bolsonaro. E é lógico que isso vai acontecer porque um sujeito limitado como o Eduardo Bolsonaro não vai poder pensar nenhuma outra maneira do que a maneira mais simplista e infantil de organizar um grupo, que é basicamente aceite a autoridade da figura maior, no caso o pai dele, porque a figura maior ela é a mais famosa e prestigiosa e você precisa fazer isso e ponto, tá? É a lógica do líder clânico, só que dentro de uma democracia, dentro da complexidade da modernidade, é uma lógica meio que superada, ela tem seus limites, tá? Isso é muito bom, Dudu. Isso significa também uma coisa, tá? Então logo o pai dele esteja fora do jogo, ele desaparece. Porque o grupo dele vai desaparecer, porque a lógica inteira do grupo não tem sentido para além da submissão ao pai. Não tá explicado e tá entendido isso. Na verdade, muito bom esse vídeo do Eduardo, cara. É uma verdadeira aula. Esse vídeo do Eduardo, cara, é um vídeo que, sabe, que se você for um estudante de ciências políticas, você tinha que ler para entender como funciona a regra de clãs e vassalagem dentro da política de redes sociais pós-moderna. Porque um cara que fica fazendo vídeos exigindo vassalagem numa boa, com o bebê no colo, como se estivesse falando da coisa mais normal do mundo, tá? É uma coisa assim, muito louca. Esse vídeo podia ser ele com uma armadura de bronze, com uma lança na mão, explicando que você tinha que ser vassalo do Agamenon lá no século 13 a.C.